Mas sabe qual que é o lance? Eu lembro muito da sua trajetória e o Marcos, astronauta, é o ídolo nacional. Todo mundo gostava de você e tem muita gente que ainda te admira. Obrigado. Desagradável no meio da pergunta. Aí não. Comportamento modelar e péssimo. Você político, a gente entrevista uns caras que são meio raposão, os caras sabem fazer política. Não sei se é muito a sua, ter a diplomacia, sentar com o cara. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na política? Porque não é um jogo fácil. Olha, para falar a verdade, eu me adaptei muito bem. Eu vou explicar o porquê. Eu trabalhei 20 anos com a NASA. Eu trabalhei durante esse período também junto com a ONU, Organização das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial, com a UNIDO mais especificamente. Então eu tive a oportunidade, também sou embaixador mundial de ensino profissionalizante com a World Skills, ou seja, dentro desse contexto eu trabalhei muito com políticos e com política, né, principalmente política internacional e a maneira de se tratar. No Ministério, você obviamente tem que tratar com o Congresso, muita coisa tem que ser tratada ali, por exemplo... Lembra do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos? Sim. Aquilo lá era super importante para a gente colocar o Centro Espacial de Alcântara no modo comercial. Para fazer isso, você tem que lançar foguetes de quaisquer países. Então esse acordo é muito simples. Quando eu falo, o pessoal fala, pô, mas é só isso? O acordo diz o seguinte: os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham algum componente de empresa americana, desde que o Brasil se comprometa a proteger aquela tecnologia para não ser roubada ou copiada. A patente, né? A patente. Coisa que a gente faria de qualquer forma, mas precisa ter isso aí assinado, registrado e aprovado pelo Congresso. Ficou 20 anos no Congresso para poder aprovar isso. Aí eu cheguei lá e falei assim, gente, isso aí não pode. Conheço a turma. Aí vou lá conversar com um, com o outro, pedir muita audiência para lá conversar. E aí eu acabei me inteirando muito bem com eles. Então eu transitei muito bem junto com a política, junto com os senadores, junto com os deputados. Se você conversar com os senadores e deputados, conversar sobre mim a respeito disso, você vai ver esse tipo de coisa. Então não tive problema nenhum nesse setor. Agora, se eu tenho esse conhecimento e tem muita coisa a ser feita nessas áreas, e em outras áreas, também se fala na área de aviação, não tem representante, na área de educação tem algumas outras áreas, como a área militar também. É importante você ter alguém que conheça o setor para ir lá, e aí é de colega para colega. A gente está trabalhando junto aqui, você é deputado, ele é senador, eu tenho o dia todo para conversar contigo, para explicar o porquê que ele é importante, então consegue ter muito mais efeito, entendeu? Show. Mas, ô ministro, o senhor tem um perfil bem técnico, né? Muito parecido com o Tarcísio, e isso que a gente até perguntou pro Tarcísio quando ele veio aqui. Quando o cara tem um perfil muito mais técnico, muito mais focado na área dele, não é muito mais difícil ir pra política ali, porque ali tem que ter o somebody love, tem que ter o sambalelê pra conversar com os caras. Não fica mais difícil quando você tem um perfil já muito técnico? Não, na verdade, eu vejo até o contrário. Eu tenho andado muito pelas cidades aqui no interior de São Paulo e eu tenho conversado sobre isso e ressaltado esse ponto, inclusive. Eu não vou em algum lugar para prometer, olha, eu vou trazer uma emenda aqui para corrigir o asfalto. Não é esse tipo de coisa. Eu venho aqui para falar o seguinte, olha, nós vamos trabalhar junto nessa região ou nessa cidade, vamos levantar qual o tipo de problema que existe, quais são as soluções aplicáveis, como que isso aqui é viável ou não é viável de se fazer, como que a gente pode transformar isso não num voo de galinha, mas uma coisa sustentável. Quero criar emprego, não é só criar um emprego que vai durar 1 ano e depois acabou. A gente tem que criar um sistema ali que vai prover emprego para aquela região durante muito tempo. E isso exige trabalho técnico. O pessoal não está muito acostumado com isso, mas quando eles ouvem isso e começam a notar, e pela credibilidade que a gente tem também, a coisa muda. Fala, pô, peraí. Aí um cara, ele fala assim, não adianta você voltar num cara, pro cara só para levar um problema para ele e achar que isso aí resolve tudo. Não, é votar, mas depois vamos trabalhar junto com esse negócio, vamos resolver junto o problema. Vem aqui, eu posso ter emenda para fazer, mas deve ser focada na solução de problema, né? Então funciona dessa forma e acaba funcionando bem.